na redação científica, e agora nós vamos continuar nesse assunto, falando mais na formação dos períodos e dos parágrafos. Bom, o que escrever? Veja aqui o que eu tirei desse manual de redação em estilo de O Globo. Ele fala o seguinte: escrever é montar uma estrutura formada por palavras que se organizam em frases que se encadeiam em períodos. Bom, o que é frase? Só para a gente conceituar algumas palavras que nós vamos usar aqui. Frase é qualquer palavra ou conjunto de palavras que cria uma situação de comunicação. Ela tem o sentido completo e pode ter verbo ou não. Então, se eu falo, oi, tudo bem? Isso é uma frase, né? O que é uma oração? É qualquer enunciado baseado em um verbo, quer dizer, a oração já tem o verbo, mas não precisa ter sentido completo. Já é uma frase, né, mais elaborada. E esse termo que nós vamos usar aqui é o termo período. É um enunciado constituído por uma ou mais orações, e esse período pode ser simples, quando nós temos apenas uma oração, ou composto, quando nós temos duas ou mais orações. Então, nós vamos usar muito esse termo período. Bom, período curto ou período longo? Eu sempre, quando pergunto isso nos meus cursos, todo mundo responde certo. Não, entre os dois, período curto. E eu sempre pergunto, mas como é que vocês só fazem períodos longos? Né? Porque quando a gente pega uma tese, os períodos são enormes, né? A gente, quando chega no final do período, já esqueceu o início. Quer dizer, entre os dois, período curto, logicamente. Mas, na verdade, nós não vamos fazer só uma redação de períodos curtos, né? Nós temos que usar períodos curtos, outras vezes períodos médios, para não ficar muito maçante. Na verdade, o que nós temos que evitar é períodos com mais de 30 palavras, porque aí já fica mais difícil, né, o leitor lembrar todo o conteúdo do período. Períodos curtos e médios, a vantagem dele é que eles são mais fáceis de entender. Quer dizer, quando a gente pensa no nosso leitor, eles vão entender com mais facilidade esses períodos curtos e médios. E também é uma vantagem para quem está escrevendo que nós cometemos menos erros de concordância e vírgula. Concordância porque nós colocamos o sujeito mais perto do verbo. E como é um período, por exemplo, curto, a gente nem usa vírgula. E períodos médios, pode ser que a gente use uma vírgula apenas. Aqueles períodos longos é que são mais difíceis, né, da gente colocar as vírgulas de maneira correta. Agora, para escrever com períodos curtos e médios, não é só saber, né, que a gente deve fazer isso. Primeiro é praticar. E fazer as releituras do que nós escrevemos, porque é ali que nós vamos localizar aqueles períodos longos, que nós vamos dividir em 2 períodos. Então, é muito importante, né, essa prática, a gente praticar escrever dessa maneira e praticar também as releituras para identificar esses períodos longos. Bom, um problema sério da nossa língua é o gerundismo, né? Nós somos viciados em gerúndio. E isso traz alguns transtornos para o nosso texto. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. O que é um gerúndio?
é essa forma verbal terminada em NDO. Sendo, tendo, trabalhando, estudando, tudo isso é gerúndio. Quando nós usamos o gerúndio? Nós usamos o gerúndio de forma correta quando estamos indicando uma ação em curso, que está ocorrendo neste momento. Não importa quando ela começou ou quando ela vai terminar. O que importa é que ela esteja ocorrendo neste momento. Então, eu posso dizer agora, estou palestrando, que é um gerúndio. Por quê? Neste momento eu estou fazendo isso. Não importa quando eu comecei ou quando eu vou terminar. O que importa é a ação em curso. Aí sim, você usa o gerúndio de maneira adequada. Agora, a gente vê muito nos textos de tese, principalmente, a pessoa escrever dessa forma. Mota, estudando essa doença, concluiu isso, isso e aquilo. Vamos pensar, gente. Ele colocou estudando, indicando uma ação em curso. Mas veja bem, o Mota já publicou o trabalho em 2004. Ele já deve estar trabalhando, estar estudando outras coisas. E você está afirmando que ainda ele está estudando, que a ação está em curso. Então, não é a forma adequada, né? Você tem que usar aí um passado perfeito. Por exemplo, Mota estudou essa doença. Ponto. Esse autor concluiu isso e aquilo. Então, aí sim está correto. Bom, o gerúndio é muito usado para ligar ideias numa frase ou num período, mas são conectores fracos, como a gente vai ver nos exemplos mais para frente. É um conector que demora o leitor perceber a que ele está conectado. Quando chegar o exemplo, vocês vão perceber isso. Bom, a ligação das ideias com gerúndio, ela alonga a frase, né? A gente tem mania de, no meio do período, colocar ali um gerúndio, alongando a nossa frase ou nosso período. E compromete também a clareza. Por quê? Esse período longo é difícil você construir sem pecar na clareza desse período. Como nós dissemos, usamos períodos curtos e médios. Bom, o sendo é o campeão. E vamos dar aqui um exemplo em que é utilizado o sendo. Veja esse texto. Cada unidade experimental constou de 5 fileiras de 6 metros, sendo consideradas úteis as 3 fileiras centrais, depois de excluir 0,5 metros de cada extremidade. Veja que é um período que já está ficando longo, né? A gente precisa ler isso aqui 2, 3 vezes para poder entender qual informação que você quer passar para o leitor. Então, veja que o sendo, ele está aí na segunda linha. Nós também chamamos atenção aqui dessa palavra cada unidade experimental. Não é necessidade falar cada, né? Basta você escrever a unidade experimental. Outra coisa também, depois de excluir. Será que não temos uma palavra menor para a gente utilizar no lugar de depois de excluir? Podemos usar, por exemplo, o 100. 100 meio metro de cada extremidade. Também tem o mesmo sentido, dá a mesma informação, mas utilizando uma palavra menor, né? Uma palavra solteira. Então, vejam, gente, nós temos um sendo aí no meio da frase,
Muitas vezes você pode eliminar esse sendo e antes dele colocar um ponto final. Não é em todas as situações, tem situação que é uma vírgula, mas em muitos casos você pode eliminar o sendo e botar um ponto, e nós vamos fazer isso para construir aqui um período ou dois períodos mais claros. A primeira coisa que nós temos que fazer é sempre entender que informação que nós queremos passar. Porque se a pessoa que quer passar informação, nem ela sabe direito o que ela quer passar, é muito difícil, né? Você vai fazer uma frase, um período confuso. O que queremos passar aqui é o seguinte: nós temos aqui uma unidade experimental, uma parcela, neste caso aqui com feijão. Então, a primeira informação que nós queremos dar, que essa unidade, ela tem 5 fileiras de 6 metros. E nós podemos construir um período apenas dando essa informação. Aí a gente põe um ponto e damos a segunda informação, que essa área útil, que é onde nós vamos tomar os nossos dados, ela constou das 3 fileiras centrais, sem meio metro de cada extremidade. Então, veja, precisa primeiro entender o que você quer dizer, depois escrever. Então, veja que nós podemos escrever isso de maneira mais clara, eliminando o sendo dessa maneira aqui, ó. A unidade experimental constou de 5 fileiras de 6 metros. Ponto. Veja que esse ponto dá um tempo para o leitor absorver essa informação. Depois ele vai seguir adiante. A área útil dessa unidade foram as 3 fileiras centrais, 100, 0,5 metros de cada extremidade. Então, vejam que eu não usei o sendo. Nós temos agora 2 períodos e a informação está mais clara. Aqui chamar a atenção que nós repetimos no segundo período uma palavra que apareceu no primeiro período. Isso é uma técnica que nós vamos ver mais adiante, que dá coesão ao texto. Né? Repetir uma palavra que foi usada no período anterior. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Vamos dar um outro exemplo com sendo. Bactérias psicotróficas são aquelas capazes de se desenvolver em temperaturas abaixo de 7 graus, sendo os principais agentes de deterioração de leite cru refrigerado e de seus derivados. Veja, já está com 30 palavras. Já está ficando longa, né? A gente precisa ler mais de uma vez para a gente entender exatamente o que está aí, principalmente por causa desse sendo. Esse sendo se refere a quê na oração anterior? Veja que a gente demora um pouco para perceber isso, mas vejam que o sendo está se referindo a bactérias psicotróficas. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar esse texto e para eliminar esse sendo? Nós vamos eliminar o sendo, antes dele, vamos colocar um ponto, e em vez de sendo, nós vamos escrever essas bactérias. Então, veja. Bactérias psicotróficas são aquelas capazes de se desenvolver em temperaturas abaixo de 7 graus. Dá um tempo para absorver a informação. Essas bactérias, veja que o leitor já faz uma ligação imediata de essas bactérias com bactérias psicotróficas. Então, o texto flui.
Veja que nesse caso, né, essas bactérias deixa muito claro para o leitor. Ele não vai parar a leitura como ele poderia parar quando se depara com o sendo, porque a ligação aqui é imediata. Então, agora nós temos dois períodos, um período com 16 palavras e outro com 16, mas está mais claro. O mais importante é que seja claro. Concisão vem depois, gente. Primeiro, nós temos que dar atenção à clareza. Bom, muitos perguntam, e se eu usasse elas no lugar de essas bactérias? Ponham-se no lugar de um leitor. Se eu achasse a palavra elas aqui, possivelmente eu ia dar uma olhada no primeiro período para ver se elas só combina com bactérias, que está no plural, feminino plural. Quer dizer, o leitor perde um tempinho aqui para fazer ligação. Por isso que é preferível essas bactérias, porque a ligação é imediata. Então, vocês devem reparar que, no caso de textos científicos, é muito pouco usado nesses pronomes elas, eles, ele, tanto em inglês quanto em português. Bom, aqui é o vice-campeão, né? Sendo que. Vamos ver aqui um exemplo. A candidíase atinge aproximadamente 75% das mulheres sexualmente ativas, sendo que, destas, metade desenvolverá um segundo episódio e 5% terão monilíase recorrente. Então, veja bem, gente, duas observações aqui. Primeiro, esse sendo que precisa dele. Outra coisa que nós falamos na aula anterior, algumas palavras-chave do seu texto, elas devem ser repetidas. Você não deve usar sinônimos. E veja que nesse texto aqui, que foi tirado de uma revista, ele usa o sinônimo de candidíase, que é monilíase. E isso pode deixar o leitor confuso. Então, continue a usar candidíase, sempre, né? Não vá usar o sinônimo. Então, como é que nós poderíamos melhorar essa frase? Nós poderíamos construir duas frases. A primeira, a candidíase atinge aproximadamente 75% das mulheres sexualmente ativas. Ponto. Absorve a informação e continua. Destas, quer dizer, destas 75%, metade desenvolverá um segundo episódio. E 5% terão candidíase recorrente. Então, veja que ficou mais claro aí com dois períodos. Bom, outro problema muito comum que nós cometemos quando construímos o nosso texto, é o texto ter sentido incompleto. O que é esse sentido incompleto? Quando você lê um texto e vem na sua cabeça algumas perguntas durante a leitura, o que, quem, de quê, é sinal que o texto está com sentido incompleto. Vou dar um exemplo. Alta variabilidade e indícios de recombinação têm sido reportados na literatura, principalmente em populações de clima tropical. Bom, a primeira coisa que vem é o estranhamento, né? A gente, mas será que eu que não entendo, esse negócio está mal escrito? É porque eu não estou percebendo bem qual a informação que a pessoa quer passar. Na verdade, é porque está com sentido incompleto. Vamos completar aqui. Variabilidade de quê? Recombinação de quê? Populações de quê? Veja que em 3 locais aqui nós fazemos essa pergunta. Então, vamos corrigir. Alta variabilidade de fungos
indícios de recombinação entre isolados desses fungos têm sido reportados na literatura, principalmente em populações de esclerotina e esclerotioro de clima tropical. Então veja que agora sim, né? A gente está com sentido completo no nosso período. A absorção foi maior pelo grupo A que pelo grupo B. Absorção? Absorção de quê? Né? Veja que faltou. Às vezes eu pergunto à pessoa na defesa de tese, a pessoa responde assim: ah, mas eu já falei, nos 2 parágrafos atrás, ou no parágrafo anterior, eu falei absorção de quê? Então ela está esperando, né, que o leitor pare a leitura, que volte um parágrafo para descobrir a absorção de quê. E veja que a palavra que falta aqui é uma palavra que não vai aumentar muito o seu texto, né? Então, poderia ser a absorção do medicamento, foi maior pelo grupo A que pelo grupo B. Né? Simplicidade é importante no texto científico. Colônias suspeitas foram selecionadas de cada placa. Suspeitas de quê? Colônias suspeitas de salmonela, bom, agora sim, foram selecionadas de cada placa. Os agricultores do grupo A tiveram maior redução da pressão arterial. Veja bem, gente, quando vocês usam na sua frase, no seu período, a palavra maior, a palavra menor, os dois, elas são comparativas. É maior, mas maior em relação a quê? É menor, mas em relação a quê? Então, nós temos que completar o sentido da frase. Então, os agricultores do grupo A tiveram maior redução da pressão arterial que os do grupo B. Não, agora sim, né? Você está comparando o grupo A com o grupo B. No grupo A foi maior. Aí dá para entender. Isso também ocorre em inglês, né? Quando você escreve o isolamento do RNA é mais difícil. Veja que está sem sentido. Mais difícil que o quê? Você está comparando com o quê? Então, vejam, o isolamento do RNA é mais difícil do que o isolamento do DNA. Agora sim, né? A comparação está feita e veja que nós temos aqui o more, que da mesma forma que o maior e menor em português, ele é comparativo também. Ok, gente. Outro problema que muitas vezes a gente comete erro no nosso texto é problema de incoerência. Quando o texto nosso é pouco trabalhado, a gente não faz muitas revisões necessárias, geralmente eles apresentam incoerências. Para que o texto seja coerente, primeira coisa, ele precisa ser lógico. Tem que haver uma lógica no que você escreveu. Não pode haver contradição entre as partes que compõem o texto. Ou seja, você fala uma coisa numa parte do seu texto e contradiz isso depois. Isso é incoerência que você não pode cometer no texto. E isso nas revisões nós vamos descobrindo essa incoerência. Um exemplo, cheguei atrasado, mas em cima do horário. Perceberam? Chegar em cima da hora, gente, não é considerado atraso. Então, é uma frase incoerente. Esse aqui foi um erro que eu cometi. Mas como eu leio muitas vezes o texto que eu escrevo, eu acabei descobrindo, né?
antes de publicar. Veja aí, não há padrão definido de características desejáveis do broto de feijão. Então, eu falo que não há padrão, mas logo em seguida eu apresento os padrões. Geralmente, os brotos devem ter raízes pequenas, hipocótilo longo e espesso. Então, quando eu falo que não há padrão, e em seguida eu apresento o padrão, é um texto incoerente, né? Não tem coerência. E nas leituras a gente percebe isso. Olha esse texto aqui. No leite das vacas ordenhadas mecanicamente, todas as 55 propriedades apresentaram resultados de proteína acima de 2,9%. Aqui é uma incoerência e uma ambiguidade, né? O sentido aqui é ambíguo. Veja bem, a proteína foi avaliada na propriedade ou foi avaliada no leite? Então, nós temos que construir uma frase para deixar claro que essa proteína acima de 2,9 é do leite, né? E essa frase, do jeito que está, fala que é da propriedade. E não tem coerência, né? Isso não tem sentido. Então, poderíamos escrever assim, ó, a proteína do leite das vacas ordenhadas mecanicamente ficou acima de 2,9% nas 55 propriedades. Ok, agora dá para entender. Incoerência e redundância. Essa frase aqui foi tirada de um livro. A primeira vez que eu li essa frase, primeiro veio aquele estranhamento que eu já comentei com vocês. Esse negócio está estranho, alguma coisa aqui não está certo. E aí eu fui pesquisar melhor essa frase. Veja bem, ele fala que o tanque deve ser cheio até. Como é que o cheio pode ter um limite? E depois ele fala até a borda superior. Mas isso não é óbvio? Se você vai colocar água ali dentro, só pode ser a borda superior, a inferior é que não é. Então eu fui olhar no dicionário, né, essa incoerência, limitar o cheio até 5 centímetros, então eu fui ver qual o significado de cheio. Cheio está escrito no dicionário é que não pode conter mais. Então, de fato, isso está incoerente, falar cheio até. E essa redundância, cheio até a borda superior. O que é borda? Uma extremidade de uma superfície. Então, não há necessidade de botar que é superior, que o leitor vai entender. Então, nós poderíamos escrever de maneira bem clara dessa forma. O tanque deve receber água até 5 centímetros da borda. Então, é uma maneira bem simples, né? E direta de passar uma mensagem. Vírgula e ambiguidade. Tem muita gente que tem dificuldade de usar as vírgulas. Bom, às vezes a pessoa deixa para o corretor, né? Ah, eu vou pedir para corrigir, a pessoa põe as vírgulas para mim, porque eu não sei colocar. Só que tem que ter um tipo de vírgula que você é que deve decidir se coloca ou não. Porque com a vírgula ele tem um sentido e sem a vírgula o sentido é outro. Então é nós que precisamos saber se precisa ou não de vírgula. O corretor não vai saber. E isso tem a ver com oração explicativa e oração restritiva. Na oração explicativa, vou dar um exemplo. O feijão mungo, que é de origem asiática, adaptou-se bem aos trópicos. Então veja que está em amarelo, que é de origem asiática, e está entre vírgula, porque ele é explicativo. Quer dizer, esse que começa essa frase está se reportando ao feijão mungo e diz que ele é de origem asiática. Ok? Então, isso é explicativo.
Da mesma forma, se eu escrever, ele tem amor às plantas, que cultiva com carinho. Então, esse que refere-se às plantas, e ele está falando que ele cultiva todas essas plantas com carinho. Então, no explicativo, vejam que essas frases são não essenciais. Se você tirar essas orações explicativas, a frase continua tendo sentido. Então, você pode escrever: o feijão mungo adaptou-se bem aos trópicos, tem sentido. Ele tem amor às plantas, também tem sentido. Agora vamos ver a oração restritiva. O feijão mungo, que é de origem asiática, adaptou-se bem aos trópicos. Veja que nós tiramos a vírgula dessa parte em amarelo. Repararam o sentido? O feijão mungo, que é de origem asiática, adaptou-se bem aos trópicos. Dá a entender que tem um feijão mungo de outra origem além da asiática. E só aquela de origem asiática que se adaptou bem aos trópicos. Entenderam? Bom, como eu sei que só o feijão mungo só tem origem asiática, deveria vir entre vírgulas. Da mesma forma, se eu escrevo: ele tem amor às plantas que cultiva com carinho, sem vírgula. Então, ele só tem amor àquele que ele cultiva com carinho. Aquelas que ele não cultiva com carinho, ele não tem amor. Veja que restringiu o sentido da frase. Por isso é importante aqui a gente saber que sentido que quer dar. Se nós estamos usando uma oração explicativa ou uma oração restritiva. Nesse caso aqui, essa parte em amarelo, ela é essencial. Você não pode tirar ela da frase. Ela é necessária, senão perde o sentido. Vamos dar um exemplo aqui, uma área de vocês. A cisticercose bovina é uma doença causada pela forma larvar de Tânia saginata, que pode causar prejuízos econômicos. Então, você escreveu isso e está na dúvida se coloca a vírgula ou não antes do que. Bom, vamos analisar isso. Primeira coisa aqui, só para lembrar vocês, né, aquele uma que nós comentamos na última aula, a gente testa, né? A gente tira da frase para ver se de fato ela é necessária. Veja que nós tiramos esse uma da frase e o sentido continua completo, né? Sinal que não há necessidade desse uma. Bom, vamos botar a vírgula. A cisticercose bovina é doença causada pela forma larvar de Tânia saginata, que pode causar prejuízos econômicos. Então, colocando a vírgula, ela está explicando que Tânia saginata pode causar prejuízo econômico. É uma oração explicativa. Então, por isso que está a vírgula. E se a gente tirar essa vírgula? Se tirar a vírgula, eu restringo a causa da doença a uma forma larvar dessa saginata. Isso é, a gente entende que há formas que não causam prejuízos. Então, nós limitamos, né? A oração aqui já não é mais explicativa. É uma oração restritiva. Restringindo apenas, se nós não usarmos vírgula, aquelas que podem causar prejuízos econômicos. Bom, no inglês, a oração explicativa, nós usamos o which, né? Cães, os quais foram tratados, recuperaram. Então, seria a oração explicativa deles. A oração restritiva em inglês é com that. Então, cães que não foram tratados com antídoto, recuperaram.
não que foram tratados com antídoto, recuperaram. Então, veja que ele restringiu apenas aqueles cães que foram tratados com antídoto. Então, aqui no caso, a oração restritiva, eles usam esses that. Esse which, entre vírgulas, forma frases não essenciais, da mesma forma que em português. Se você tirar, a frase continua tendo sentido. Veja que na parte de cima eu posso apenas dizer que os cães se recuperaram. A frase tem sentido. Mas no caso do that, sem vírgula, são frases essenciais. Não pode você retirar ela da frase. E também não pode ser isolada entre vírgula. Bom, outro erro comum que nós cometemos está relacionado a esse paralelismo. O que é paralelismo? É apresentar ideias similares em forma gramatical idênticas. Quando você não faz isso, você comete uma quebra de paralelismo. Você coloca essas ideias similares em forma gramatical diferente. Vou dar um exemplo simples, vocês vão entender. Se eu escrevo, eu sou mineiro, mas ele é de São Paulo, há uma quebra de paralelismo. Por quê? Porque quando você escreve mineiro, você está usando um adjetivo. E quando você escreve São Paulo, você está usando um substantivo, que não são formas gramaticais idênticas. Ou você usa nos dois adjetivos ou usa nos dois substantivos. Se formos usar o adjetivo, você pode escrever, mantendo esse paralelismo, eu sou mineiro, mas ele é paulista. Ideias paralelas são muitas vezes unidas por e, ou, mas, são os mais comuns. Veja que no nosso caso, do exemplo, nós unimos essas ideias paralelas pelo mas. Vamos dar alguns exemplos. Recomendou-se ao agricultor usar plantio direto e que não aplicasse agrotóxico na lavoura. Fica aquele estranhamento. Essa frase está esquisita, a gente pensa assim. Bom, primeiro, vamos ver se são ideias paralelas. Nós temos aqui o i. Quer dizer, tem uma ideia antes do i, paralela a outra, que deveria ser paralela com outra depois do i. Vejam que antes do i, eu usei o verbo usar no infinitivo. E depois do i, o verbo aplicar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, elas não têm formas gramaticais idênticas. Há uma quebra aí de paralelismo. Como nós vamos consertar isso? Recomendou-se ao agricultor usar plantio direto e não aplicar agrotóxico na lavoura. Então, veja que agora sim, usar e aplicar estão na mesma forma. Então, há um paralelismo. Esse é um erro muito comum, gente. Outro exemplo. O objetivo com o lançamento desse aplicativo é elevar a produtividade e para a manutenção da qualidade do texto. A gente percebe que alguma coisa está estranha aqui. Vamos ver se tem ideias paralelas. Nós temos o i aqui, e antes desse i, nós temos uma ideia, e depois do i, uma outra ideia. E elas são paralelas, né? Mas vejam que antes do i, nós usamos o verbo elevar. E depois do i, o substantivo manutenção. Então, gente, para ser paralelo, ou nós usamos dois verbos ou dois substantivos. E a gente viu na última aula que nós devemos dar preferência aos verbos. Então, vejam.
O objetivo com o lançamento desse aplicativo é elevar a produtividade e manter a qualidade do texto. Agora sim, está paralelo. Outro exemplo. Perdeu-se o ensaio devido à quebra do equipamento e porque as avaliações não foram feitas no momento certo. Veja que o I está aqui. Então, vamos ver a informação antes desse I e a informação depois, se elas estão paralelas. Né? Na primeira parte, nós usamos devido a, e na segunda, por quê? Veja que não há paralelismo, né? Então, o problema está aqui, ó. Se nós usamos no início devido a isso, nós devíamos continuar depois do i devido àquilo. Então, poderíamos escrever o seguinte, ó. Perdeu-se o ensaio devido à quebra do equipamento e à não realização das avaliações no momento certo. Então, devido a isso e devido àquilo. Agora sim, estão paralelos. Outro exemplo, fertilizantes nitrogenados podem reduzir a germinação das sementes por causa da liberação de amônia no solo e pelo aumento da salinidade. Nós temos aqui o I, então nós temos que tornar paralelo o que está antes com o que está depois. E antes nós usamos por causa da. E depois do I nós começamos com pelo. Tá estranho esse pelo aí, né? Então, nós poderíamos corrigir. Fertilizantes nitrogenados podem reduzir a germinação das sementes por causa da liberação de amônia no solo e do aumento da salinidade. Que seria a mesma coisa de dizer por causa da liberação e por causa do aumento. Mas nós deixamos, antes do aumento, apenas o do, mas dá para entender que é por causa do. Bom, quando você faz recomendações, você escreve uma apostila ou alguma recomendação para o produtor rural, se você começa essa recomendação com um verbo, você tem que continuar com o verbo. Aqui também deve haver esse paralelismo. Então, se você escreveu empregar sementes livres de patógenos, eliminar sementes fora do padrão, evitar o cultivo no início do outono, certinho, tudo paralelo. Mas se você decidir usar aqui um substantivo, você tem que continuar com o substantivo, né? Aquisição de sementes livres de patógeno, eliminação de sementes fora do padrão, evitação do cultivo no início do outono. Como a gente mostrou na aula passada, é preferível usar o verbo, né? Como no primeiro caso aí das recomendações. Bom, conexão de orações e períodos. No texto, é fundamental apresentar ideias claras. Isso não é fácil, gente. Isso nós aprendemos com o tempo. Eu acho que eu nunca peguei uma tese que eu lesse e falasse, não, as ideias aqui estão claras, fluidas, né? A leitura flui com a facilidade. Logicamente, tem aquele problema do estudante também ter um tempo curto, né, para fazer a tese dele. Lógico, tem esse problema. Mas não é fácil, mesmo que você tiver tempo, de você conseguir escrever com clareza, a não ser que passe por várias revisões. É uma coisa difícil. Para alcançar esse objetivo, os períodos, primeiro, devem estar bem conectados. Isso que nós chamamos de coesão textual. Então, essa conexão
dentro do período, entre um período e outro, e até entre parágrafos, é muito importante para a gente entender o todo, né? Essa cola que nós colocamos aí. Então, essa coesão, ela trata da conexão harmoniosa entre palavras, entre orações, entre períodos e entre parágrafos. Então, isso tem que ser feito com muito zelo. Então, um erro comum na redação é a falta de conexão entre as partes. E essa parte aqui, como eu disse, pode ser palavra, pode ser oração, pode ser período. Então, se você tem aqui a parte 1 e aqui a parte 2, veja que nós temos uma conexão. O leitor tem que perceber a conexão que há entre a parte 1 e a parte 2. E nós vamos ver aqui algumas formas, existem outras, de fazer bem essa conexão, é nós utilizarmos conectivos, repetir palavras que nós utilizamos, por exemplo, no primeiro período, nós repetimos no segundo, ou então pegamos até parte da frase utilizada no primeiro período e utilizamos também no período seguinte. São formas da gente fazer uma boa conexão. Eu vou ler esse texto para vocês perceberem a importância dessa conexão bem feita. Escrever bem é um processo multi-etapas. Na primeira etapa, o redator reflete sobre o que irá escrever. Na segunda etapa, o redator escreve um esboço do documento para organizar as ideias. Esse esboço deve incluir todas as informações necessárias. Em seguida, o redator produz o primeiro rascunho. Seguem-se, então, várias versões do documento que, paulatinamente, são aprimoradas quanto à clareza, concisão, precisão e simplicidade. Assim que o redator esgota a capacidade de aprimorar o texto e a argumentação, é momento de pedir a outra pessoa sugestões para melhorar o documento. Essa atitude geralmente é frutífera. Finalmente, depois das várias revisões, o redator prepara a versão definitiva do documento. Então veja que flui, né, esse texto. Ele está bem coeso. Vejo aqui nessa parte, quando eu uso na primeira etapa, eu já estou me referindo às multi-etapas que eu falei no período anterior. Então, essa na primeira etapa permite a conexão com o que foi falado no primeiro período. Depois, quando a gente começa na segunda etapa, também está ligado àquelas multi-etapas. E veja quando nós falamos esse esboço, por quê? Porque nós já falamos sobre esboço no período anterior. Então, dessa forma, nós vamos conseguindo a coesão do nosso texto. Isso é muito importante. Embora, muitas vezes, tem gente que acha que isso é muito simples. Não é nada simples, gente. É difícil, né, você escrever dessa maneira, aprender a escrever dessa maneira. E veja que depois eu venho com em seguida, né, indicando que vem um novo passo, depois de fazer o esboço. E assim por diante. Conexão de períodos. Como é que nós podemos fazer? Uma técnica muito utilizada na redação científica é repetir parte do período anterior, e a gente pode repetir isso diretamente, escrevendo exatamente o que estava no período anterior, ou indiretamente, né, usando outras palavras, mas que remete àquilo que nós falamos anteriormente. Vou dar um exemplo. Silva et al. Verificaram que 16% das amostras estavam contaminadas com a bactéria.
Esses autores verificaram também, então veja que eu não repeti de forma direta. Por quê? No primeiro período, eu usei Silva et al. E no segundo, eu utilizei esses autores. Mas o leitor percebe isso com facilidade. Tanto que são termos muito usados na redação científica. Então, isso aqui foi um uso indireto, né, dessa repetição. Veja outro exemplo. Em 2014, a estimativa de casos novos de câncer de pele, não melanoma, do Instituto Nacional de Câncer, INCA, foi de 182.130 casos. Esse órgão, se eu escrever dessa maneira, eu estou fazendo uma menção indireta ao Instituto Nacional de Câncer. Mas eu posso também começar de forma direta. Eu poderia escrever: o INCA prevê que esse tipo de câncer continue sendo o mais incidente no Brasil. Eu prefiro esse direto. Eu acho que é mais fácil para o leitor entender. Bom, aqui nós temos um centro, que é um gerúndio, mas veja que ele foi utilizado de maneira adequada, né? Porque ainda hoje, neste momento que nós estamos, esse tipo de câncer é um problema. Bom, conexão dentro e entre períodos. Outra forma que nós podemos fazer a conexão é usar conectivos, né? Conexão, conectivos, já indica isso. Para indicar a relação do período com o período anterior, ou até dentro do mesmo período. Bom, conectivos, a preposição, por exemplo, é um conectivo, porque ela faz a ligação de vocábulos. Por exemplo, quando nós falamos pão, escrevemos queijo, nós precisamos dessa preposição, né? Pão de queijo. Então, nós temos que entremear aí essa preposição. Já a conjunção, ela liga orações ou palavras da oração e liga também períodos. Exemplos de conjunções: mas, ademais, por isso, entretanto, que, porque, pois, é uma lista enorme. Eu até enviei para vocês um trabalho sobre isso, acho que vocês devem ter recebido. Para usar corretamente os conectivos, nós temos que avaliar a função que ele tem no nosso período. Se é uma função de oposição, ou se ele tem uma função de concluir o que nós falamos anteriormente. Então, da segunda oração em relação à primeira, ou entre períodos. Por exemplo, a conjunção adversativa. Ela mostra uma oposição em relação ao que nós falamos na oração anterior, ou no período anterior. Adversativas são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Todas elas indicam oposição. Então, nós temos que usá-las nos períodos ou nas partes do período que vão indicar essa oposição. Conjunção conclusiva, por exemplo, ela conclui, né, em relação à oração ou período anterior. Nós podemos usar o logo, portanto, por conseguinte, por isso. Existem várias conjunções. Bom, a adversativa, que indica oposição. Vamos dar um exemplo. As bactérias psicotróficas geralmente são mesofílicas, isto é, a temperatura ótima de multiplicação é entre 25 e 35 graus centígrados. Ponto. Entretanto,
Essas bactérias possuem a capacidade de se multiplicar em baixas temperaturas, embora de forma lenta. Então, onde está aqui a oposição? Baixas temperaturas. Por quê? No primeiro período, nós falamos que elas são mesofílicas, né? Que elas se multiplicam de forma ótima entre 25 e 35 graus. Já nesse segundo período, nós falamos que ela tem a capacidade de se multiplicar em baixas temperaturas, embora de forma lenta. Isso aqui também é uma conjunção concessiva, né? Concedendo que de forma lenta ela pode também crescer em baixas temperaturas. Então, entretanto, aí foi bem utilizado, né? Que ele indica oposição em relação ao que foi dito anteriormente. Bom, novamente, vamos lembrar disso. Se nós usarmos elas no lugar de essas bactérias, o leitor vai demorar mais um pouquinho para fazer a ligação de elas com bactérias psicotróficas. Porque pode ser que ele procure na frase anterior se tem outro substantivo feminino no plural. Porque se tiver dois na primeira frase, ele vai ficar até em dúvida se o elas se refere ao primeiro ou ao segundo. Então, é sempre melhor, né, nós repetirmos esse substantivo como nós fizemos agora. Essas bactérias. Isso é mais fácil do leitor perceber a ligação. Causal. Vamos dar um exemplo. Na fase reprodutiva do feijoal, a demanda por água é maior que na vegetativa. Por isso, recomenda-se usar maior lâmina de água naquela fase da cultura. Então, isso por isso está sendo utilizado com sentido. Por causa do que foi dito no primeiro período, recomenda-se usar a maior lâmina de água naquela fase da cultura. Naquela fase, está se referindo a quê? Bom, o português aqui está correto, está referindo à fase reprodutiva. Mas eu pergunto a vocês, né? Se você repetisse aqui fase reprodutiva, em vez de colocar naquela fase, isso facilitaria o entendimento? Eu acho que sim. Por isso, nessa redação científica, seria interessante você substituir naquela fase por fase reprodutiva, para que a leitura seja fluente do seu texto. Informações no período. Bom, gente, a informação velha, que é a informação que já foi dada no seu texto anteriormente, ela vem no início da frase. Para quê? Para sustentar a coesão do texto. Então, a informação nova que você vai lançar pela primeira vez no seu texto, ela deve vir no final da frase. Porque é ali também que é o local de maior ênfase, é onde o leitor presta mais atenção. Então, joga essa informação nova no final da frase. Então, os leitores, eles julgarão seu texto mais claro se você, consistentemente, começar o período com a informação velha e concluir com a informação nova. O que acontece se o período começa com a informação nova? Qual que é o problema disso? Bom, o leitor vai ter acesso a uma nova ideia, mas sem contexto. Ele não sabe o que essa informação, ideia nova que você está julgando, o que ela tem a ver com o que você falou anteriormente. Então, fica sem contexto. Então, sem sucesso, o leitor tenta associar a nova ideia
com ideia contida na frase anterior. Sem sucesso ele faz isso, ele não consegue fazer essa ligação. Logo, gente, vamos começar com a informação velha para dar coesão ao texto. Quando você começa com informação velha, aí sim vai ter um contexto. Porque aquela informação velha já apareceu antes no seu texto. Vamos dar um exemplo. Verificamos que 45% dos pais fumavam. As crianças apresentaram maior risco de infecção respiratória se os pais fumavam. Está estranha a frase, né? A gente percebe. O que está havendo aqui? Nesse primeiro período, pais fumavam é uma informação nova. Mas veja que no segundo período ela é informação velha. E neste caso aqui, ele colocou a informação velha no final do período, que não é o lugar dela. O final do período é para a informação nova, que é maior risco de infecção respiratória. Isso que deveria haver no final. Você dá mais ênfase a essa informação. Então, corrigindo, verificamos que 45% dos pais fumavam. As crianças com pais fumantes apresentaram maior risco de infecção respiratória. Então, agora sim, né? O primeiro período terminou com pais fumavam e o segundo período ele iniciou falando dos pais fumantes. Perfeito. Outro exemplo. Agricultores melhoram as condições para o crescimento das culturas ao usar corretivos para corrigir o pH do solo. O calcário é feito de rocha pulverizada e pode ser usado para a elevação do pH do solo. Solos de cerrado, que são naturalmente ácidos, necessitam de calcário. Veja que a informação foi julgada por pedaços, né? A gente não consegue unir as ideias. Por quê? As informações novas e velhas estão nos locais inadequados. Por isso que não há coesão. Vamos corrigir isso, botar a nova seguida da velha. Agricultores melhoram as condições para o crescimento das culturas ao usar corretivos para corrigir o pH do solo. Um modo de elevar o pH do solo é empregar uma rocha moída denominada calcário. O calcário é usado em solos naturalmente ácidos, como os solos de cerrado. Então vejo que aqui sim, né? Informação nova, depois ela vira informação velha. Vem a informação nova, depois ela vira informação velha. E assim por diante. Aí você leva o seu leitor na mão. Ele vai entender o seu raciocínio. Bom, isso é usado em boas revistas? Olha aqui um exemplo da Nature. Nós temos aqui 3 frases. Vamos separar essas frases e traduzimos aqui para o português. Veja que na primeira frase, em branco, ele terminou falando sobre esse fungo que causa a doença do arroz. E na frase seguinte, ele começou exatamente com essa palavra. É isso que eu digo, né? Muitos dos estudantes, às vezes, reclamam. Eu posso fazer isso, mas meu orientador vai cortar. Então, vejam bem que isso é usado na Nature. Aqui ele põe como informação nova, nesse segundo período, a palavra brusone. É informação nova, mas no período seguinte passa a ser informação velha e dá início ao período. Então, isso é muito usado. Olha aqui esse texto, eu não vou ler, mas só queria chamar a atenção que ele está usando essa palavra profilática, profilaxia, né? Sempre usando as mesmas palavras-chave.
E muitas vezes a profilaxia está começando um período. Por quê? Porque é uma informação velha. Ele já falou sobre profilaxia anteriormente. Nesse mesmo texto, se nós pegarmos outras palavras, veja aqui na segunda linha que ele escreve: se for continuada por muito tempo. E depois, no período seguinte, ele escreve: exposição continuada. Agora, continuada aqui passou a ser a informação velha. Da mesma forma, na quinta linha, ele termina um período escrevendo superinfecções. E logo em seguida, ele repete a palavra superinfecções, que passa a ser a informação velha. Mais para frente, ele termina com procedimento cirúrgico e no período seguinte começa no procedimento cirúrgico, que passou a ser a informação velha. Bom, vamos organizar agora nossos períodos para nós formarmos os parágrafos. Também umas dicas aqui interessantes. Bom, o parágrafo é uma coleção de períodos que abordam um único tópico, isso é muito importante. Se você está vendo que no parágrafo você está falando de coisas distintas, é porque você deveria dividir aquilo em 2 parágrafos, porque o parágrafo trata de apenas um tópico. Parágrafos curtos são mais fáceis de ler e entender. Então, geralmente, a gente usa aí de 3 a 6 períodos por parágrafo, mas não é uma regra rígida, logicamente. Quais são as características do parágrafo? Primeiro, que ele tem um tópico. Esse tópico indica o assunto do parágrafo. Então, antes da gente apresentar os detalhes sobre aquele assunto, nós mostramos para o leitor, geralmente no início do parágrafo, qual que é o assunto que nós vamos tratar. Isso que nós chamamos do tópico do parágrafo. Então, geralmente, esse tópico vem na primeira frase. Depois, nós vamos desenvolver esse tópico, falar sobre ele, dar informações, exemplos, detalhes que completam e argumentam o tópico sobre o qual nós estamos falando sobre ele. E terminamos o nosso parágrafo com uma transição para podermos passar para o parágrafo seguinte, ou então concluímos o nosso assunto. Nós temos as duas opções, né? Bom, uma coisa importante no nosso parágrafo que a gente tem que sempre checar é se a conexão ou as conexões, se elas estão bem feitas, né? Ligando os períodos de forma clara e lógica. Outra coisa é se há unidade. O que é isso? Ver se o parágrafo é focado num único assunto. Porque muitas vezes a gente erra nisso, né? Então, o parágrafo tem que focar num único assunto. Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui um parágrafo com 3 períodos, cada um de uma cor. O corpo usa hormônios para coordenar o metabolismo de células distantes. O hormônio é um químico transportado pelo fluxo sanguíneo que leva mensagens para as células que encontra. Para o metabolismo do açúcar, a insulina é um dos hormônios mensageiros, e sua mensagem é: absorva, use e armazene glicose. Então vamos analisar aqui esse parágrafo. Veja que o tópico nosso é hormônio. Então, quer dizer, em todo o parágrafo nós vamos falar sobre hormônio. Se nós entrarmos aqui com vitamina ou outra coisa, é porque está inadequado esse parágrafo. Então, veja que o hormônio ele apareceu no início, né, do parágrafo. Então, esse é o assunto do nosso parágrafo. Em seguida, nesse período 2, que está em verde, nós desenvolvemos esse tópico hormônio, definindo para o leitor o que é hormônio.
E nesse período 3, nós damos um exemplo de hormônio específico, que é a insulina. E veja que a insulina aqui vai ser a transição para o parágrafo seguinte, porque no parágrafo seguinte nós vamos falar sobre a insulina. Ele tem unidade? Tem. Nós estamos falando apenas sobre hormônio, não estamos falando sobre outra coisa. Então, tem unidade. A conexão está bem feita? O leitor percebe que um período, como é que ele está ligado com o período anterior? Sim, por quê? Porque nos 3 períodos nós usamos a palavra hormônio. Quer dizer, a conexão é facilmente percebida pelo leitor. Vamos para o parágrafo 2. Insulina é uma proteína feita nas células beta, que são agrupadas no pâncreas. As células beta secretam insulina extra no fluxo sanguíneo quando o nível de glicose no sangue é alta. Ou é alto, né, que seria o certo. Por exemplo, o pâncreas secreta grande quantidade de insulina no sangue depois das refeições. Então, qual que é o nosso tópico aqui? Que geralmente é chamado de tópico frasal, né? Nosso tópico agora é a insulina. Então, este é o assunto deste parágrafo, que é um hormônio específico. Bom, no período 2, nós vamos desenvolver esse assunto que é a insulina. Então, nós apresentamos para o leitor a situação em que a insulina é liberada no sangue. Continuamos a falar sobre insulina. E no período 3, nós passamos a informação para o leitor que o pâncreas secreta insulina após refeição. Então, nós estamos ainda desenvolvendo esse tópico que é insulina. Então, veja que há unidade, porque o assunto aqui foi único, foi só sobre insulina, e veja que há conexão novamente. A mesma técnica que foi usada no parágrafo anterior também foi usado aqui, em que nós repetimos a palavra insulina nos 3 períodos. Vejam bem que no primeiro parágrafo ele foi mais geral. Nós falamos sobre hormônio no parágrafo 1. Neste parágrafo agora, nós falamos sobre insulina, que é um tipo de hormônio. Então, muitas vezes, a sequência do nosso parágrafo é do geral para o específico. Não é obrigatório ser assim, não. É que, em geral, ele é assim. Mas se você usar uma outra sequência, você tenta usar uma sequência lógica. Qual que é o uso disso que nós apresentamos para vocês? Como é que vocês podem usar no texto de vocês? Escreva em frente de cada parágrafo o tópico daquele parágrafo. Vamos supor que você tem uma tese e vai escrever introdução, por exemplo. E você tem 4 ou 5 parágrafos na introdução. Então, na frente de cada parágrafo, você escreve, aqui o tópico é este, no parágrafo 1, no parágrafo 2 o tópico é esse, no parágrafo 3 é esse. E depois, gente, com base nesse tópico que você escreveu, confira se a ordem do parágrafo, se ela está lógica. Muitas vezes a gente descobre ali que um dos parágrafos está fora de lugar. Em vez de ser o 4º, ele teria que ser o 3º, para ter uma sequência lógica. Está do geral para o específico, se é que nós estamos escrevendo dessa forma? Se for, verifique se o primeiro parágrafo é mais geral e depois o segundo já é mais específico um pouco, o terceiro ainda mais específico, se é essa a sequência que você quer, ok? Depois nós vamos analisar parágrafo por parágrafo. Primeiro, vendo se há unidade, porque aqui é um erro muito comum, né? Muitas vezes não tem unidade. Nós falamos de 2 assuntos ao mesmo tempo.
Então, ou nós eliminamos um dos assuntos, se esse for o caso, ou então separamos esses parágrafos e verificamos se há conexão. Isso é muito importante, aquela ligação clara e lógica entre orações e entre períodos, o que nós já falamos anteriormente. Vou dar um exemplo aqui para vocês em relação a gente checar o que nós escrevemos. Nós temos aqui um texto que é sobre educação, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Nem todos eles, gente, está completo. Nós usamos apenas parte do parágrafo, mas vai dar para a gente entender a informação que eu quero passar para vocês. Então, primeira coisa, no primeiro parágrafo, qual que é o tópico? É nutrientes. Nós já estamos indicando para o leitor que nós vamos falar sobre nutrientes. E veja que no final desse primeiro parágrafo, nós usamos aqui uma transição, indicando para o leitor também que nós vamos falar sobre macronutrientes e depois sobre micro. Logicamente, eu, como leitor, espero que você fale primeiro sobre macro e depois fale sobre micro, seria a ordem mais lógica. Vejam que no segundo parágrafo ele fala sobre 3 macronutrientes: fósforo, nitrogênio e potássio. Ótimo, começou talvez com os 3, né, que são mais mencionados ou que fazem parte de adubos, de fertilizantes. Ótimo. Depois, em seguida, falou sobre cálcio, magnésio e enxofre, que talvez sejam menos mencionados do que fósforo, nitrogênio e potássio. A sequência está boa. Em seguida, ele fala sobre as concentrações dos macronutrientes da planta. Né? Qual que é a sequência de absorção desses nutrientes, por exemplo. E depois ele começa a falar sobre os micro. E ali ele enumera todos os micronutrientes. E para seguir a sequência do macro, ele deixa por último a concentração dos micros na planta seca. Então vejam que a sequência está ótima, né? Não tem como a gente melhorar a sequência desses parágrafos. Mas é isso que a gente deve checar, né? Em relação aos parágrafos. Bom, em relação ao primeiro parágrafo, que nós temos 4 períodos, nós vamos checar agora se há unidade, ou se nós estamos falando apenas sobre um assunto. Então, veja que no primeiro período, a palavra nutrientes, no segundo, palavra nutrientes, no terceiro, a palavra nutrientes, e no quarto, a palavra nutrientes. Nós não falamos de outra coisa além de nutrientes. Então, tem unidade, sim. Nessa parte está perfeito. E as conexões estão claras desse primeiro parágrafo? Veja que nós começamos o primeiro período falando de 17 elementos que são conhecidos como nutrientes. E no segundo período eu falo desses nutrientes, isso permite fazer uma conexão com o período anterior. E no terceiro período, eu falo os outros 14, porque eu eliminei ali carbono, oxigênio e hidrogênio, são adquiridos do solo pela raiz ou absorvidos através da folha. Também a conexão está boa com o período anterior. E o último, esses 14 nutrientes, veja bem que eu estou remetendo ao leitor ao período anterior, quando eu falei também de 14 nutrientes. Então, veja que a conexão está perfeita. Então, é uma forma de nós analisarmos o nosso parágrafo. Veja que em todos esses casos, a informação velha, ela inicia
cada período. E a informação nova está no final do período. Ok, gente?